instruindo o resto do povo, né, poupando a vida dos restantes do povo de Israel. E agora essa semana Moisés ele vai fazer um pedido inusitado. Ele vai fazer um pedido aqui diferenciado para Deus. E nós vamos ver o que a gente pode aprender com esse pedido dele, né? Então, essa parte do Êxodo 33, do 1 ao 6, nós não vamos ver agora, nós vamos ver mais, acho que mais para frente. E então vamos começar do 7 em diante. Diz o seguinte: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Então Moisés tinha esse costume. Ele pegava a tenda dele, colocava bem longe do arraial, e essa tenda tinha uma função muito importante. Que função era essa? Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Vale lembrar que essa tenda não era ainda o santuário. Por quê? Porque o santuário tinha sido dado as instruções há pouco tempo. Moisés tinha saído do monte com todos os planos, todas as metragens, todas as medidas do santuário para ser construído depois. Tinha que juntar os materiais com o povo, tinha que juntar os caras que sabiam construir, para então fazer o santuário. Então, ainda estava muito recente a história do bezerro de ouro, ainda estava muito recente a história das 3.000 pessoas que morreram, ainda estava muito recente a declaração de Deus de que ele não iria seguir com o povo, e que ele ia mandar só um anjo na frente, e que ele não iria seguir, e aí Moisés foi interceder, papapá. Então, ainda não tinha sido construído o santuário ainda. Mas até a construção do santuário, Moisés fazia o seguinte: ele pegava uma tenda e colocava do lado de fora, dizia que aquela era a tenda do encontro. Quem tivesse ter um encontro com Deus, teria que ir até aquela tenda. Porque Moisés não tinha como subir ao monte toda vez. Ah, eu quero falar com Deus, eu quero que o povo veja eu me comunicando com Deus. Ele não precisava, ele não tinha que subir o Monte Sinai toda a vida. Então naquela tenda ali, a coluna de nuvem ia para cima da tenda, e aí as pessoas entendiam: olha só, Moisés vai consultar Deus, Deus foi lá para cima da tenda. Então a coluna de nuvem se movia, ficava em cima da tenda enquanto Deus estava falando com Moisés, e depois Moisés saía para falar o que Deus tinha dito a ele, falar para o povo. Então era assim que funcionava. Ó. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até entrar na tenda. Então o povo ficava tudo apreensivo, né? Olhando para Moisés entrando na tenda para falar com Deus. Aí, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Certo? Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Então, quando havia esse movimento da nuvem, as pessoas se ajoelhavam, adoravam a Deus porque estavam vendo o Rei do Universo ali. Então, o que é que acontece? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Não que isso fosse de maneira literal, assim, Deus de Deus, não. Como nós vamos ver mais para frente, nos próximos dias, isso era uma forma de dizer que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que eles conversavam frequentemente, de maneira franca, de maneira íntima. Ele via a glória de Deus, ele via a luz da glória de Deus, embora não visse o rosto dele, mas ele via ali, sentia a presença de Deus de uma maneira tão próxima, tão íntima, que Deus chega a dizer que eles eram mais que amigos. Tem poucos seres humanos na Bíblia que Deus chama de amigos. Abraão foi considerado amigo de Deus, ele tinha essa mesma intimidade que Moisés tinha. Moisés, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu dos seus pecados. Enfim, tem algumas pessoas na Bíblia que Deus considera como amigos de tão próximos que eles são. Como por exemplo Enoque. Enoque, ele andava tanto com Deus, a comunhão com Enoque com Deus era tão grande, tão arraigada,
que Deus disse, não, Enoque, você não merece ficar aqui não, eu vou levar você para lá. Vou tirar você daqui para ficar junto comigo, porque essa distância não tá dando certo não. Essa amizade à distância não tá servindo não. Vou pegar você para morar junto comigo. Então Deus pegou Enoque e levou. Depois pegou Elias e levou. Aí Moisés morreu, Deus foi lá, ressuscitou e levou também. Então, tem aquela passagem lá em Salmos, Salmo 25, eu acho, que Deus diz assim: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, por aqui, é por aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Então, Deus tem um desejo muito grande de que a gente habite com Ele, que a gente esteja com Ele. Tanto é que a gente sempre está cansado de falar que, desde o começo, Deus quer ficar próximo do ser humano. No Éden, Deus ficava lá, vinha todo dia de tardezinha para conversar com Adão e Eva. Aí o pecado afastou, aí Deus veio com a ideia do santuário. Aí depois que o santuário foi destruído, Deus veio em pessoa ficar com a gente, Deus conosco. E um dia na eternidade nós vamos morar junto com Ele para sempre. Então Deus tem essa vontade de interagir, de ficar próximo de nós. A gente é que quer fugir dele, mas Ele que quer sempre estar próximo. Então, o que Moisés tinha com Deus é algo que todos nós temos que ter, principalmente os líderes. Você vê que o povo todo, a Bíblia faz questão de ressaltar isso. O povo todo via Moisés tendo uma comunhão e intimidade com Deus. É importante que os líderes tenham essa intimidade e que o povo perceba essa intimidade. Todo líder que tem comunhão com Deus, é visível isso nas suas palavras, é visível isso nas suas atitudes. Por quê? O que acontece quando você passa muito tempo com uma pessoa que você gosta? Provavelmente você vai começar a imitar essa pessoa. Quando alguém se junta a um grupo de amigos, depois de um tempo você vai perceber que ele imita as gírias, que ele imita as expressões, as piadas, até o jeito de contar as piadas, as histórias. São parecidos, lembram muito a pessoa ou o grupo de pessoas com que aquela pessoa estava. Então, a amizade, a proximidade faz com que você imite também o estilo de vida, o estilo de falar, o estilo de ser daquelas pessoas. Então, se a pessoa passa muito tempo com Deus, você logo percebe que aquela pessoa tem intimidade com Deus. Porque, primeiro, a pessoa fica mais calma, mais mansa, mais perdoadora. Depois, essa pessoa fica mais tranquila, essa pessoa fala palavras de sabedoria. Essa pessoa, você sente paz perto dessa pessoa. Estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus o tempo todo, faz com que você seja uma pessoa diferente, mais agradável, e assim os outros sintam Deus em você, vejam Deus através de você. E quem está na presença de Deus não tem pressa de sair da presença de Deus. Não, o tempo não é problema para ela. Ela acorda mais cedo, ela passa mais tempo buscando a Deus, ela não quer sair da presença de Deus. Davi dizia que um dia nos atos de Deus vale mais do que 1000. E a vontade dele era morar na presença de Deus, morar na casa de Deus para sempre. É porque você pode imaginar que o clima lá na família de Davi era uma coisa horrível, né? Porque uma casa com várias mulheres, vários filhos, e também a família inteira brigando entre si. Então, Davi devia achar um saco ficar lá na casa dele, porque era um clima muito ruim, principalmente depois dos pecados dele, né? Então ele achava muito bom ir para o templo, ou para a presença de Deus, que não era templo ainda. Ele achava muito bom estar na presença de Deus, que ele não sentia vontade de sair de lá, porque o clima lá era perfeito, maravilhoso. Quem está na presença de Deus, quem já esteve perto de Deus, não quer mais sair dele, não quer mais sair de perto dele. Então Moisés, ele falava com Deus face a face, como quem fala um amigo, e é assim que nós devemos ser. Mas veja o seguinte, lembre-se também que nós vimos um dia desse que Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e os outros 70 anciãos foram para o monte para falar com Deus. E nós vimos lá em Êxodo 25 que eles sentaram aos pés de Deus para fazer um piquenique, dentro da nuvem de glória, em cima do monte fumegante. Aquelas pessoas ali
Moisés, Arão, os filhos dele, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos, eles entraram na nuvem e assentaram-se aos pés de Deus. Por que eu digo isso? Porque diz que lá descreve os pés de Deus e que o chão embaixo dos pés de Deus era de jaspe, se eu não me engano, era uma coisa assim. Então, aquelas pessoas ali estiveram, tiveram o privilégio de ver um pedaço da fisionomia de Deus ali, de sentir um pedaço da glória de Deus ali. Mas quando isso é uma coisa pontual, quando isso é uma coisa, um evento isolado, se você não repete esse exercício todos os dias, o que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com aqueles homens. Arão fraquejou no bezerro de ouro, construiu um ídolo para o povo. Então o que adiantou aquela experiência? Não adiantou nada. Ele não repetiu isso todos os dias, aquilo não ia adiantar. Segundo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram os que ofereceram fogo estranho no santuário, mortos na hora. E dos anciãos teve alguns que debandaram para o lado do bezerro de ouro. Então, gente, é questão de estar diante da presença de Deus, estar diante de Deus, não é algo que deve acontecer só num evento. Não é algo que deve acontecer só numa ocasião especial, não. Deve acontecer todos os dias. É na contemplação e na proximidade que nós somos transformados. Como eu disse, as pessoas só mudam o seu jeito de falar, só mudam seu jeito de ser quando elas convivem com uma pessoa. Conviver já está dizendo, é viver junto. Viver junto quer dizer viver o tempo todo perto daquela pessoa. Então, eu só vou aprender a gostar do que Deus gosta, pensar como Ele pensa, agir como Ele age, falar como Ele fala, andar para onde Ele anda, se eu estiver junto dele o tempo todo. Se você quiser ser parecido com Deus, esteja perto dele. Se você quiser ter o mesmo caráter dele, ter o mesmo pensamento dele, ande com ele. Não foi o que Deus disse para Abraão? Ande na minha presença e seja perfeito. Outra coisa, quando a gente ora, pede as coisas, e aí Deus não aprova, Deus não aceita o nosso pedido, é porque a gente também não entende a vontade dele. Quem não tem, quem não entende a vontade de Deus, não entende mais ou menos o jeito que Deus quer as coisas, fica pedindo várias coisas a vida toda e Deus não entende, porque não está batendo, não está alinhando. É que nem quando você conversa com uma pessoa que você não tem intimidade. E aí você pensa uma coisa, ela pensa diferente. Aí você tenta sugerir outra coisa, a pessoa também pensa diferente. Aí fica aquele clima ruim, você tentando harmonizar a conversa, você fica tentando ali harmonizar ali o diálogo, mas o tempo todo vocês batendo numa parede, batendo num muro. Por quê? Porque vocês não alinharam os pensamentos. Vocês não alinharam a sua maneira de pensar. E é por isso que as pessoas pedem a Deus, depois fica, eu pedi tanta coisa a Deus, Deus não atende, fica no silêncio, ele não. É chato, porque eu quero as coisas e ele não me dá. Por que isso acontece? Porque o seu pensamento não está alinhado com o pensamento de Deus. O seu sonho não está batendo com o sonho de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus na palavra dele, aí você vai entender o seguinte: isso aqui eu não vou pedir porque isso aqui não vale para mim, isso aqui é fútil, isso aqui é passageiro. Eu não vou pedir isso aqui para Deus porque eu sei que ele não vai me dar. Eu conheço ele, eu sei o que, é que ele gosta, eu sei o que, é que ele não gosta. Eu não vou pedir isso a ele, não. Agora, por exemplo, isso aqui, eu sei que isso aqui é importante, eu sei que isso aqui é uma necessidade espiritual que eu tenho, isso aqui é uma necessidade de uma pessoa que está precisando, é um familiar meu que eu quero trazer para Cristo. Então, na sua mente você já faz a seleção, já começa a entender o que é que Deus atende, o que é que Deus gosta, porque você entende Ele. Você está começando a entender pouco a pouco qual é a vontade de Deus. E aí, feito isso, você vai começar a pedir e Deus vai começar a atender. Você vai começar a falar e a sua vontade vai se alinhar com a de Deus. Isso só se conquista na intimidade com Ele. Isso só se conquista na proximidade com Ele. Então, para fechar a lição de hoje, esse é o apelo que Deus faz. Deus diz assim: façam as pazes comigo, juntem-se a mim, fiquem perto de mim, me busquem e vocês vão achar. Batam e a porta será aberta. Deus está de plantão, Jesus está de plantão 24 horas. Jesus é o nosso sumo sacerdote o tempo todo, Ele intercede por nós o tempo todo. Deus está disposto a ouvir sua oração em qualquer momento, em qualquer circunstância.
Não precisa de um intermediário. Não precisa de um líder religioso, não precisa de ninguém. Fale com Deus o tempo todo, tenha sua intimidade com Ele o tempo todo, e você vai sair com uma face resplandecendo, você vai sair totalmente transformado pela glória de Deus. Amém? Então agora vamos para o estudo do livro, vamos orar? Senhor Deus, abençoa cada pessoa que entrou aqui hoje, que essa lição possa ter feito a diferença na vida delas, que elas possam entender, Senhor, que é conhecendo a Tua vontade, conhecendo o Senhor de perto, que a gente entende o que é que o Senhor gosta, o que é que o Senhor não gosta, e assim nós vamos orar de maneira mais aproximada do que o Senhor deseja. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.